Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, pessoal. E o tema da nossa próxima aula agora, aula 10, nós iremos falar sobre bases ou hidróxidos, tá? É o tema da nossa aula de hoje, onde a gente vai iniciar o assunto bases ou hidróxidos, tá? Então é um tema novo, uma aula nova. Já estamos com basicamente tudo encerrado a respeito de ácidos e a gente vai começar a estudar agora as bases ou hidróxidos. Galera, nós vamos começar com o conceito, né, de arrênios, tá? Vamos começar com o conceito do sueco arrênios. O que seria uma base segundo Arrhenius? Perfeito? Esqueci de colocar aqui o U, deixa eu apagar. Normal, né? Então vamos lá. Então, nosso primeiro conceito de hoje é o que seria uma base segundo Arrhenius, tá? Então vamos lá. Bom, imagine que eu tenho aqui uma espécie química, MOHX, MOH, né, ou MOHX, que quando eu coloque essa espécie química dentro da água, imagine que aqui a gente tenha a água, tá? Ao colocar essa espécie química dentro da água, ela sofra dissociação e o que é que vai acontecer, né? Ela vai liberar o grupo OH-, tá? E, consequentemente, um cátion M mais X. Então, a principal característica é que toda base, segundo Arrhenius, ao ser colocada em meio aquoso, ela libera esse grupo OH-, tá? Ou HO-, pode ser também. Isso daqui é um íon. O nome desse íon, ele é chamado de íon hidróxido, tá? Isso aqui é o nome do íon chamado de hidróxido. Então, segundo Arrhenius, bases são espécies químicas que, ao serem adicionadas em água, dissociam-se em grupos hidróxidos e um cátion. Então, por exemplo, para vocês entenderem, imagine essa espécie química NaOH. Quando eu coloco ela dentro da água, ela se dissocia em Na+, e OH-. Perfeito? Como está dissolvido em água, coloco aquoso. Então, vocês percebam que bases são espécies químicas que têm um grupo hidróxido, segundo Arrhenius, porque elas precisam liberar esse grupo quando forem adicionadas em água. Perfeito? Então, o que é que a gente vai ter? De uma maneira geral, toda base ela vai ter uma fórmula geral, certo, gente? E essa fórmula geral é a seguinte. Segura a ponta aí, ó, para você entender. Você vai ter geralmente um cátion metálico com a carga X e você vai combinar esse cátion metálico com um grupo OH-, que é o grupo hidróxido. Perfeito? Aí daqui você vai tirar a fórmula de sua base, a chamada fórmula geral. Aí você faz assim, ó, você faz aquela regrinha do abraço, né?
Esse X você traz ele para cá. E esse menos 1 você traz ele para cá, com atomicidade. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter a fórmula geral de uma base assim, ó. M, OH, X. Quando esse X for 1, moçada, não há necessidade de você colocar esse parêntese, certo? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês estão vendo aí, ó, que esse M, ele vai ser um metal, certo? Geralmente ele vai ser um metal. Existe alguma exceção? Existe. O grupo NH4+, que é um cátion não metálico chamado de amônio, tá? É o nome desse cara. Então, esse cátion não metálico chamado de amônio, ele é o único cátion não metálico que forma uma base. Aí nós vamos ter, dentro do nosso estudo, um número bem significativo de bases. Eu vou colocar aqui as principais. NaOH, que é o hidróxido de sódio ou soda cáustica. MgOH, que é o hidróxido de magnésio, também conhecido em água, né? Espesso em água, como leite de magnésia. A gente tem outra base também muito consumida, que é o hidróxido de alumínio, certo? Então, essas três bases aqui são bastante consumidas. A gente tem também o CaOH, que é o hidróxido de cálcio, também conhecida como cal extinta ou apagada. E assim, a gente vai ter um conjunto de bases bastante significativo. Hidróxido de prata, hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1, e etc. Tá? Então, vocês percebam que a fórmula geral de uma base, ela segue rigorosamente essa fórmula geral, MOHX. Quando o X for 1, você não precisa colocar o parêntese. Para destacar, nesse caso, a hidroxila. Perfeito? Então, você só vai destacar, na verdade, o grupo hidróxido, corrigindo, tá? Quando esse X ele for maior do que 2. Perfeito, gente? Então, a gente vai agora para a aula, nesse caso, 11, né? Onde a gente vai estudar a nomenclatura, tá? Nomenclatura das bases, que é o nosso próximo estudo. Perfeito?